Ora, muito boa tarde. No próximo dia 18 de maio vão ter lugar mais umas eleições legislativas, onde vão ser eleitos 230 deputados que constituem a Assembleia da República. Aqui, por este círculo eleitoral da Europa, vamos eleger 2 deputados, vamos continuar a eleger 2 deputados, e a minha convidada de hoje é Joana Carvalho, é a candidata, cabeça de lista pela CDU. Muito boa tarde, Joana Carvalho, muito obrigado por vir. Portanto, esta entrevista já não é a primeira vez, é a terceira vez que é candidata, mora no Reino Unido, é militante do Partido Comunista Português, um dos partidos que integra esta coligação, e é investigadora. Esta apresentação é muito sintética, quer completar? Para já dizer que é um prazer estar de volta ao Luz ao Jornal e de conversar consigo. Pois, de facto, é a terceira vez que concorro, dando a voz para um projeto coletivo, o projeto que une o PCP e o Partido Os Verdes, e é, na verdade, como eu disse, é um projeto coletivo. Eu sou imigrante, como sabe, já vai, qualquer dia vai fazer 20 anos que saí de Portugal, e penso que... Pronto, onde é em Portugal? Em Portugal, de onde é? Sou lentejana, nasci em Évora, mas cresci em Estremoz, fiz a minha educação em Estremoz e depois estudei Biologia em Lisboa e fiz o mestrado e doutoramento inicialmente no técnico e depois fiz grande parte do doutoramento, acabei por fazer na Universidade de Glasgow, e foi isso o início do meu percurso como estando fora de Portugal. Inicialmente pensava que, aliás, lembro-me de ter dito à minha orientadora que ia só ficar 5 meses, e na verdade já em 2027 vão fazer 20 anos que saí de Portugal. Bem-vindo ao clube, isso acontece com muita boa gente. Gostava de lhe perguntar o seguinte: entre esta última eleição e esta agora, portanto, o PCP não teve nenhum representante aqui por este círculo, portanto, eleitoral. Como é que avalia, que balanço faz desta legislatura que durou apenas um ano, mas que... o seu balanço, qual é o seu balanço? O balanço é negativo, quer dizer, posso dizer um exemplo crítico, a questão da saúde. Penso que houve, ainda recentemente, aliás, o governo caiu, e nesse período a seguir à queda do governo foram transferidas para o privado algumas unidades de saúde, e de facto é com preocupação que vemos que, de uma forma muito rápida, estão a perder, está a haver um recuo naquilo que é o que nós vemos que deve ser o serviço do Estado, no seu apoio aos pilares da nossa sociedade e do apoio ao outro. A saúde é um exemplo, a questão da habitação penso que é uma questão que preocupa muito os portugueses e que continua a ser preocupante ver que as rendas continuam a ser extremamente altas, o custo de vida. E depois, se me permite um aspecto da política, não só do PSD e do CDS, mas também do PS, que é a política científica. Devo dizer que é mesmo preocupante ver que a FCT demora tanto tempo a lançar os resultados dos projetos que aprova. Sabemos que o financiamento para a ciência é cada vez menor, e é com isto é com esta realidade que os investigadores portugueses vivem, amigos meus que sei de perto a angústia com que vivem, tanto do aspecto pessoal, não é, do seu contrato ser precário, mas também com a possibilidade de fazerem a ciência em que acreditam e o caminho, o percurso académico que querem fazer, e não há de facto recursos para fazê-lo.
muitos de nós saíram, é o meu caso, saí de Portugal e porque arranjei um emprego na minha área científica, de facto optei pelas circunstâncias por ficar e conseguir fazer essa carreira, mas quando falo com os meus amigos e vejo a situação em que eles estão e é lamentável que a FCD demora tanto tempo a lançar os resultados dos concursos e depois, infelizmente, em muitos casos, na sua grande maioria, o resultado é negativo. Portanto, é difícil do ponto de vista dos direitos laborais, não é? Ver que é com esta realidade que a maioria das pessoas que vive, e depois também é um preocupante do ponto de vista estratégico para o país ver que um pilar de desenvolvimento que deve ser um motor de desenvolvimento do nosso país, a parte científica, tecnológica, mas também a educação, que também tem sofrido grandes reveses, e isso também se faz sentir fora da Europa, não é? Fora da Europa e na Europa, não é? No ensino do português, a falta de professores, quer dizer, de facto, eu mais uma vez, e peço desculpa por dar o meu caso pessoal, mas eu gostava muito de um dia voltar a Portugal por razões familiares, não é? Os nossos pais estão cada vez, vão ficando mais velhos e precisam de apoio. A minha irmã tem sobrinhos pequeninos que gostava de ver crescer. Portanto, é com essa realidade que eu acho que um imigrante lida, não é? Com essa dicotomia de ver a sua situação como imigrante deteriorar-se com a falta de apoio. Portanto, com certeza iremos falar de vários temas que nos afetam como imigrantes, enquanto imigrantes, vivendo fora do país e querendo também, e tendo direito a isso, ter uma vida melhor aqui e não sermos, continuarmos a receber apoio, porque temos esse direito de ser apoiados pelo governo português, mas também como imigrantes essa dicotomia, como falava, de olhar para o país e alguns de nós, talvez a maioria, não sei, na verdade, às vezes é um bocado complicado ver a nossa visão pessoal e tentar, às vezes há tendência para ver isso como a maioria, pode não ser, mas falando pelos portugueses que um dia aspiram voltar, até quer ainda durante a sua carreira profissional, mas depois também como reformados, olham para o país e é com preocupação que olhamos a situação nacional, mas também internacional. Deixe-me agora entrar nestas questões ligadas aqui às comunidades portuguesas e a políticas de comunidades. Um dos assuntos que nós abordamos, e já não é a primeira vez que portanto, o estamos a abordar, é sobre esta participação cívica. Há aqui uma evolução nestas duas últimas eleições e nesta terceira campanha, que há um aproximar a alguns partidos que eram contra o voto eletrónico, se vão aproximando. O PCP ainda não está nessa fase, ainda não considera que é o momento de passar ao voto eletrónico. O que é que ainda falta, sabendo que outros países já praticam o voto eletrónico, nomeadamente a França, por exemplo, para os franceses que moram fora de França? Como é que o PCP vê e em que sentido é que vai evoluir? A Joana é uma cientista e, portanto, poderá ter aqui uma palavra importante a dizer sobre esta questão. Claro, pronto, é verdade que a posição da CDU no que diz respeito ao voto eletrónico é de alguma cautela e dizemos que não sentimos que estejam reunidas as condições para o fazer. E muitas vezes o PCP, nomeadamente, é acusado de ir contra a maré, não é? E se calhar, e é verdade que nesse aspecto somos, em termos dos partidos, a grande maioria, se calhar seremos talvez a exceção de ver o voto eletrónico com cautela. Mas, na verdade, no que diz respeito ao panorama mundial, nós sabemos que o voto eletrónico feito não presencialmente, mas de uma forma remota, que é disto que nós estamos a falar, é ainda uma raridade. E o que nós dizemos é que há considerações importantes a fazer e ainda passos largos a dar para estarmos numa situação em que, de facto, são dadas garantias às pessoas que, de facto, porque o voto e durante a campanha tenho ouvido argumentos no sentido de comparar o voto eletrónico como a outras atividades que fazemos rotineiramente online. Mas, de facto, o voto... Nomeadamente bancárias. Nomeadamente bancárias, é um facto.
mas na nossa visão, na nossa opinião, não se pode comparar o voto que vai influenciar, e nas últimas eleições sabemos, e nestas provavelmente vai-se colocar eventualmente a mesma situação, em que de facto o peso dos deputados, mas em todo o caso o voto para elegermos o que vão ser os nossos representantes na Assembleia da República, há considerações de segurança, de garantia da identidade de quem vota, de facto, ser assegurada. São preocupações que nós ainda temos. Mas, Joana, até portanto, há bem pouco tempo o PCP opunha-se a esta questão do voto eletrónico por uma questão, digamos assim, ideológica. Dizia que o voto é voto, vota-se numa urna e é assim que é uma pessoa, um voto e vota-se numa urna. Portanto, entretanto, evolui o discurso no sentido em que, tecnicamente, ainda pode ser frágil, mas pelo menos um teste do voto eletrónico não era uma solução, pelo menos testar antes de dizer que não funciona? Nós não dizemos que não funciona, nós dizemos que temos preocupações. Sim. Mas esse teste piloto já foi feito em Évora, ou pelo menos em Évora não foi remoto. Os aspectos foram avaliados nesse teste piloto. Não, era presencial em Évora. Exato, mas pronto, não todos os aspectos foram avaliados, mas alguns foram feitos. E como sabe, o parecer dessa experiência que foi feito não teve algumas das preocupações que eu já levantei. Mas uma vez, deixa-me só dizer duas ou três coisas. Uma é voltar a dizer que de facto é uma raridade o voto eletrónico. Pronto, isso é a realidade, é um facto. A outra coisa é que o voto eletrónico é muitas vezes apontado como uma solução para a abstenção. E de facto o que nós sentimos, e com certeza penso que o Carlos concordará comigo, que há um grande distanciamento dos imigrantes em relação ao votar. Eu, até hoje, nas várias iniciativas de campanha que fiz, ninguém me disse, se houvesse voto eletrónico eu votava. O que eu ouço é, Portugal já não diz nada, ninguém nos ouve, saímos, não queremos voltar a Portugal, não me interessa a política. Portanto, eu acho que... Mas repara, a partir disso, apesar de haver esse discurso, houve 300 e tal mil votantes na última vez. Exato, e é óbvio que... E nas eleições que não são legislativas, as eleições presidenciais, há muito pouco gente a votar, porque há muita gente que não está perto dos consulados. Sim, é um facto. Pelo menos o PCP poderia portanto, defender, digamos assim, esta uniformização das metodologias de voto. Mas e também acha que o PCP acha que nestas eleições presidenciais, por ser só um círculo eleitoral, é melhor ficar assim, ficar voto presencial e não ficar voto pelo correio, por exemplo, não é? Mas como sabe, nós temos várias propostas que se inserem neste... no sentido dos direitos políticos, nós, como é óbvio, achamos e defendemos que os imigrantes devem ter. E nós temos propostas, não é esta proposta do voto eletrónico. E então quais são as propostas? Diga-me lá. Nós temos, obviamente, que tem a ver com as mesas de voto. Eu falo no Reino Unido. Há muito poucas mesas de voto, portanto, a possibilidade da pessoa votar presencialmente é, de facto, muito limitada e concordo absolutamente com esse identificado desse problema que avançou. Mas isso também está nas mãos do governo mudar essa realidade. E é isso. Mesmo aumentando as mesas de voto, haveria sempre gente que estaria longe de uma mesa de voto. Só em Londres temos, não sei, se calhar 200 mil portugueses a viver em Londres, com a possibilidade de votar presencialmente, e não o fazem porque há este afastamento. E o que nós dizemos, só para acabar as medidas que nós propomos, portanto, as mesas de voto, haver uma análise, e o governo tem os dados que permitem dizer onde é que essas mesas de voto fazem mais sentido, a questão portanto, das coletividades e associações de portugueses que têm um peso muito grande, nomeadamente em França,
que não são de todo utilizadas, a questão também do diálogo com os países de acolhimento que podia ser feito ou não. Um exemplo que nós damos, ou que eu tenho dado, é o que o Estado brasileiro fez nas eleições presidenciais, em que abriram-se mais mesas em Lisboa para permitir que os brasileiros vivendo em Lisboa pudessem votar. Portanto, não há, e é preciso dizer com grande firmeza, que não há, e o Carlos sabe disso perfeitamente, não há esforço nenhum da parte do governo em fazer divulgação, e nomeadamente usando os meios de comunicação social em português no estrangeiro, como é o caso do Uso ao Jornal. Não há esforço nenhum para haver informação, para dizer é um facto que há diferenças no modo de votar. Nada disso chega às comunidades portuguesas. Nós, quando vamos fazer a rua, e nós começámos a campanha bastante cedo, quase ninguém, uma grande maioria não sabia que ia haver eleições. Quer dizer, vamos fazer o esforço. Fala-se muitas vezes, tem que haver respeito pelos imigrantes. É óbvio que tem que haver respeito, e é bastante óbvio que não há, porque se o houvesse, havia este diálogo, havia comunicação, os consulados funcionavam como um polo de congregação e de ajuda às comunidades portuguesas, e não é isso que acontece. Portanto, custa-me também, deixe-me dizer, custa-me um bocado ouvir da parte de alguns partidos, nomeadamente do PSD e do PS, que na verdade têm a faca e o queijo na mão para ter mudado esta situação, inclusivamente o voto eletrónico, que se o quisessem fazer, tinham todas as condições para poder fazer. E se me permite dizer, penso que é uma estratégia que é usada para distrair do que é uma realidade, que é a falta que os imigrantes sentem de apoio concreto. E aí falamos em questões como a educação, como a cultura, como as associações, coletividades de portugueses, como os meios de comunicação social em Portugal. Portanto, sabe o que eu estou a dizer, não é? No estrangeiro. Os meios de comunicação de português no estrangeiro, como é o caso do Jornal, como é o caso da Rádio Alfa. Estou a falar só de casos em França. Obviamente. Não acha que havendo mais deputados, este trabalho, estes problemas, alguns destes problemas poderiam ser resolvidos? Nesta aproximação às populações, claro, mas também no sentido de defender mais em Portugal e na Assembleia. O PCP não se tem mostrado muito aberto a este aumento de deputados aqui por este círculo eleitoral, nomeadamente em destravar este bloqueio de 4 deputados e torná-lo proporcional como em qualquer distrito em Portugal. Pronto, deixe-me só falar coisas que acho que são importantes. Uma é que o PCP, os eleitos da CDU, não concordaram com a última revisão constitucional que diminuiu o número de deputados de 250 para 230. Foi o PSD e o PS conjuntamente que diminuíram o número de deputados, coisa contra a qual o PCP esteve. Portanto, é um bocado de hipocrisia agora da parte, outra vez, dos mesmos partidos, mas na verdade aqueles que tiveram responsabilidade governativa, colocarem essa questão. Portanto, se houvesse 250 deputados e continuasse a haver 4 aqui por estes círculos eleitorais, o problema persistia, não é? Claro, o que eu estou a dizer é que o argumento é usado pelas mesmas pessoas que diminuíram o número de deputados. Depois, e agora passando para o que nós achamos, é que o que acontece na verdade é a falta de vontade política para resolver os problemas. Portanto, quando o PCP, na Assembleia da República, propõe, nomeadamente, a contratação de mais professores para o ensino do português no estrangeiro, e essas medidas são chumbadas, portanto, isso é uma responsabilidade que cai sobre os partidos que chumbam estas propostas. Outro exemplo que eu posso dar, que nós saudamos, por exemplo, concretamente, que as propinas do português no estrangeiro tenham sido finalmente eliminadas. Ora, o PCP apresentou por diversas vezes esta proposta, só agora foi aprovada
pronto, provavelmente por cálculo político da parte do PSD. Ora, o que nós defendemos, de facto... Não, por uma proposta do PS que já não estava a governar. E que Pronto, não gostou enquanto estava a governar. É só para... mas compreende a nossa Mas eu vinha já a falar sobre o ensino, mas só terminar esta pergunta sobre o aumento dos deputados. Deixa-me dizer só mais alguma coisa. Eu sou alentejana, e o facto de ter crescido no Alentejo, eu tenho muito orgulho da minha região, mas quando cresci por exemplo, sem acesso quase nenhum à cultura. Portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: tem que haver coesão nacional. Tem que haver coesão nacional no sentido de o governo, o Estado, tem que olhar para o quadro nacional e ver onde é que há carências. E isso inclui os imigrantes que estão, os nossos imigrantes, não é? Portanto, voltando à sua pergunta em concreto, o que nós precisamos é deputados comprometidos com a resolução dos problemas. Sejam Só quais. não chega, era preciso mais, não acha? Eu acho Até que por uma questão de discriminação, porque é que neste círculo, portanto, eleitoral se bloqueia ali nos 2 mais 2. ninguém está a bloquear nada. Aliás, eu volto ao ponto onde comecei. Quem consegue fazer mudanças constitucionais, mudanças na Constituição que seriam necessárias a este aumento de deputados, é o PS e é o PSD. Mas quando há vários partidos a fazerem pressão, as Como coisas sabe, resolvem-se. como sabe, Neste caso, o PCP não tem feito pressão no aumento de deputados para este círculo eleitoral. Como sabe, é preciso 2/3 para haver alterações à nossa Constituição. O que eu volto a pergunta, peço-lhe quando entrevistar, se calhar já o fiz, mas o PSD e o PS digam onde é que, tudo bem, vamos aumentar os deputados na imigração, está bem? Onde é que vão cortar? Em que círculo eleitoral é que vão cortar? Eu digo isto com alguma ironia, porque, de facto, eu acho que, mais uma vez, nesta questão, está-se a fugir ao problema e é uma distração muito útil para quem teve responsabilidades governativas. E volto uma vez a dizer, quer dizer, quando se apresentam propostas, e essas propostas que iriam melhorar a nossa vida como imigrantes, e essas propostas são chumbadas, a culpa não é de estarem lá, a culpa é que a maioria eleita vota contra essas. Eu percebo o que me está a dizer. No entanto, a nossa representação, o meu voto, o seu voto, não tem o mesmo peso que um voto em Portugal. E, portanto, essa é uma discriminação. Só, se calhar era importante eliminar essa discriminação. Se for preciso aumentar o número de deputados, porque não? Eu não sou político e não posso fazer propostas, mas é preciso para já mostrar vontade. E, neste caso, há aqui alguns partidos que começam a mostrar vontade em aumentar o número de deputados, mas não ainda na proporcionalidade. E, como sabe, a proporcionalidade dava-nos cerca de 15, 16, 17 deputados neste círculo, portanto, eleitoral. E provavelmente, e era por isso que eu lhe colocava a pergunta, se calhar esta força de deputados, e provavelmente a CDU até poderia eleger numa nova articulação onde houvesse aqui mais deputados, se calhar a representação seria maior e se calhar resolveria alguns dos problemas que nós estávamos a... Eu percebo, eu estou a ouvir o que está a dizer e os argumentos. O que eu gostaria de voltar a reforçar é que, no que diz respeito à CDU, a vontade política de resolver os problemas dos imigrantes é completamente firme naquilo que nós achamos e o que vai ser a nossa conduta e a nossa postura na Assembleia da República, sabendo perfeitamente que não vamos eleger deputados por este círculo, mas que nunca nos impediu de fazer aquilo que nós achamos que é justo e que é necessário para ajudar os portugueses que vivem no estrangeiro. Fizemos-o por inúmeras vezes. Posso dar casos concretos por exemplo, a questão do acesso à saúde do médico de família. Fizemos interpelações ao governo. Quando houve portanto, da parte dos trabalhadores consulares no Brasil, greves, da parte do PCP, houve um esforço de
trazer isso à Assembleia da República, isso da nossa... Mesmo sem ter deputados eleitos por este círculo eleitoral. Nós não temos círculos, infelizmente, e espero que isto seja alterado nas próximas eleições, nós temos muitos círculos eleitorais onde não elegemos, mas a nossa postura, pronto, é de sempre de estar perto das populações, uma política de proximidade aqui junto dos imigrantes, mas no território nacional é igualmente verdade. Tentamos ouvir e estar perto, é a nossa, sabe que é a nossa gênese e a nossa... A maneira como nós vemos a política é estar junto dos trabalhadores, das populações, ouvir os seus problemas e apresentar medidas que achamos que são justas e que vão dar resposta a esses problemas. Nós, como disse, não elegemos em muitos círculos, mas isso nunca nos impediu em Évora, por exemplo, onde eu venho, que não elegemos nas últimas eleições, de saber o que é que se passa em Évora, do que é que o distrito precisa, e isso é verdadeiro para o território nacional, mas também aqui na imigração. Está percebida esta sua posição, esta sua opinião sobre esta questão. Portanto, já abordou um pouco a questão do ensino do português no estrangeiro. Uma questão velha, é uma questão que... mas ainda não aparecem propostas concretas muito claras. E a minha pergunta era muito clara. Acha que devia ser Portugal a manter o ensino do português no mundo inteiro? Conhecendo as dificuldades que tal iria implicar, até financeiras, mas não só, ou acha que Portugal devia negociar caso a caso com país a país que fossem o país de acolhimento a ensinar português, no caso da França, assim como Portugal está a ensinar francês em Portugal e, portanto, impor ou exigir esta reciprocidade. Mas, neste caso, Portugal perderia a mão, digamos assim, sobre o ensino, portanto, embora fosse muito mais económico. Qual é a sua opinião entre estas duas vias? Nós defendemos que o ensino do português, o ensino do português aos nossos lusodescendentes deve ser assegurado pelo governo português, como língua materna, como sabe, porque é muito diferente esse ensino ser responsabilidade do governo português e cumprir os critérios pedagógicos, tal como uma criança que se sente numa mesa da escola no território nacional. A questão da economia e de ser, de facto, obviamente que é uma medida que acarreta custos, porque é necessário contratar professores, isso é obviamente verdade, mas também é uma questão, lá está, é uma questão de opções políticas. Nós sabemos que o ensino do português, para começar, é um direito, e depois, mesmo se formos completamente estratégicos e nos cingirmos a só questões meramente estratégicas, o ensino do português também é uma questão estratégica para o país. O facto de os lusodescendentes poderem aprender o português mantém essa ligação a Portugal que é muito importante, mas obviamente não é esse o argumento que nós fazemos. Nós fazemos o argumento no sentido de um direito constitucional que nós achamos que os lusodescendentes têm direito, obviamente, como qualquer criança. Quem acha é a Constituição tem isso. Obviamente. Eu só estava a tentar pôr-me do outro lado, não é? Num lado, às vezes, em que, infelizmente, não é a maneira como nós vemos o mundo, em que só se vê as questões estratégicas, nós vemos como uma questão de defesa da educação, defesa da cultura, e também uma obrigação, quer dizer, eu volto uma vez mais a dizer, quer dizer, as pessoas, por uma razão ou por outra, em muitos casos porque foram em busca de uma vida melhor, já tiveram que fazer esse passo que foi, em muitos casos, difícil. E depois, quer dizer, haverem um corte, não é? Um corte e um abandono e as pessoas serem deixadas. Portanto, quer dizer, a vida de um português no estrangeiro, se calhar o que lhe diz mais respeito é a educação, os filhos e a educação dos filhos e a ligação ao país se calhar é a coisa mais importante que nós temos, não é? Na nossa ligação que ainda queremos que exista com Portugal, porque se pensarmos na vida, todos nós temos o nosso emprego, temos a nossa casa, a nossa vida acaba de ser estabelecida, e ainda bem que assim é, no país onde nós vivemos. Mas
as únicas coisas que ainda nos ligam ao Portugal é obviamente a ligação emocional, mas a questão dos nossos filhos aprenderem português, isso é muito importante. A questão da cultura, que também é fundamental, porque a gestão, faz parte de nós. Portanto, é crítico se houver escolhas a fazer, não é? Dar-se essa prioridade, à educação e à cultura, no nosso ver, são Mas se fundamentais. for Portugal a pagar esse ensino e a gerir esse ensino, para além das questões financeiras que uma tal iniciativa iria comportar, só se nós escolhermos aqui países, vamos dizer, ensinamos neste e naquele país e não vamos, portanto, ensinar no outro. Mas quem faz leis ou quem governa é para todos os portugueses que moram fora e não só para uns. Isto implica alguns custos financeiros importantes, mas também este ensino no estrangeiro só seria possível, viável, ou até só teria bons resultados se fosse nas escolas nos países onde as pessoas residem. E então implica mesmo assim sempre estes acordos entre Portugal e esses países, o que nem sempre é fácil. Há escolas que não se podem, e em França é um bom exemplo, é um bom laboratório, portanto há escolas que não querem ensinar português porque acham que não é importante, preferem ensinar alemão, espanhol e portanto fica sempre dependente de escolas, mesmo se Portugal pagasse esse ensino. É exatamente Por isso a isso. dificuldade está aqui também, ela não é fácil de estar a dizer Portugal paga e está o assunto resolvido, não é? Nós não estamos aliados das dificuldades que há e que são óbvias que elas existem, mas tem que haver um planeamento estratégico. Quer dizer, os dados estão o governo, com certeza, e o Estado português tem que ter todos os dados que lhes permita fazer boas decisões e uma gestão dos seus recursos, não é? E haver alguma oferta nas zonas onde há mais concentração de portugueses e a tentar arranjar soluções dentro da panóplia de soluções que agora existem, de fazer chegar esse ensino a quem o queira fazer, quem o queira aprender. Agora, não pode Com o haver ensino à distância. eventualmente, mas quer dizer, mais uma vez, a nossa visão é desta política de proximidade, de haver, quer dizer, com o conhecimento da realidade, haver apostas, não é? Haver um planeamento. De onde é que faz mais sentido, onde é que essa ajuda pode chegar e que beneficie mais crianças. Agora, quer dizer, à partida, nos desistirmos desta luta, isso para nós não faz muito sentido. Defendemos a contratação de mais professores, mas quer dizer, tal como a questão dos postos Mas consulares. atualmente há lugares abertos e há vagas, há pessoas que não concorrem. Ainda bem que aponta esse facto, porque isso é uma realidade e eu quando falo com a minha camarada Daniela Pamplona, ela diz-me que isso em França é uma realidade, mas isso também, isso é outra medida que nós propomos e que é importante para o ensino, mas também para a questão dos trabalhadores consulares, é que tem que haver, os salários têm de ser condizentes com os países de acolhimento, porque obviamente que é muito difícil atrair profissionais que são necessários e que permitem que haja um avanço e haja uma melhoria do ensino do português no estrangeiro, se esta profissão e os salários não forem atrativos. E isso Mas isso também já é diferente, isto é, já não há muitos anos para cá, houve uma mudança, já não há professores destacados, isto é, receberem um salário português e irem trabalhar fora, mesmo se com ajudas de custo, mas são recrutados localmente, ou segundo os diferentes países, e por isso o salário não é igual, um professor em França não ganha o que ganha um professor num outro país, porque em cada país depende do salário, portanto isso já não existe há muitos anos, esse destacamento dos professores. Penso que os salários já desde 2009.
penso que esta informação é correta. Mas, quer dizer, alguma coisa está a correr mal para não haver esse recrutamento. E o mais provável é, e já o disse, a questão do salário é importante, a questão dos apoios, quer dizer, tem que haver, tem que se tornar, tem que se fazer como uma prioridade essa contratação e ver porque é que ela está a falhar, e isso acho que não se está a fazer. E tem que se fazer, porque senão continuamos quer dizer, continuamos há cada vez mais desistências, acaba por ser o ensino do português. Eu sei por amigas que têm filhos que é complicado, que é complicado haver esse acesso à língua, à aprendizagem da língua portuguesa. A questão dos manuais é a mesma coisa. Quer dizer, por exemplo, o impacto da introdução da propina foi grande, houve grande desistência, houve um decréscimo do número de estudantes quando isso se implementou. Espero que agora haja uma recuperação do número de estudantes, mas não se faz, não se podem fazer melhorias se não houver um esforço de contratar, de melhorar as condições de vida. Alguma coisa está a falhar, alguma coisa tem que estar a falhar, para que isto não aconteça. A questão se calhar do ensino do português não estar sob a tutela do ensino do Ministério da Educação, se calhar, e a nossa posição é exatamente essa, é voltar ao Ministério da Educação para haver quer dizer, para haver de facto a concretização deste direito que nós Mas achamos como eu tinha dito há bocadinho, esta rede de ensino no estrangeiro depende muito destas negociações bilaterais, não é? Se calhar mais do que das questões pedagógicas, que elas podem ser centralizadas e continuam a ser acompanhadas pelo Ministério da Educação. Mas o facto de serem estas negociações, se calhar é muito mais fácil os diplomatas estarem a negociar do que propriamente o Ministério da Educação, que não tem essa valência, não tem essa vocação. Eu acho que o ponto que para nós também é muito importante é que os diplomatas já estão mais preocupados com a parte de negócios do que com a parte por exemplo, fazer esse papel importantíssimo, e nesse aspecto concordo que devia ser uma preocupação e um eixo da política, fazer essa análise, fazer essa aproximação, e isso vale também para os assuntos que nós já falámos. Quer dizer, tem que haver esse esforço de diálogo com os países onde existem comunidades portuguesas. E na nossa opinião, o que nós achamos é que na centralidade dessa atividade não está, de facto, a questão da educação, a questão da cultura. Então, fala-se de investimentos e de investidores e da parte muito dos negócios estrangeiros, não é? Dessa vertente muito económica e financeira, mas está a haver uma falha gritante, a nosso ver, nestas questões que dizem e que fazem falta e que de facto se iriam traduzir na melhoria das condições de vida dos imigrantes. E de facto isso tem que haver. Quer dizer, o mesmo argumento pode ser feito quando se fala dos consulados. Gostava de falar precisamente dos consulados. O que é que ainda não está a funcionar bem nos consulados? Quer dizer, o que eu ia dizer é que nos consulados e também na questão da educação, a trajetória que se observa, e nos consulados isso é muito gritante, em que foram fechados muitos consulados onde havia uma concentração muito grande de portugueses, e isso foi por razões meramente... Agora já há cerca de uns 15 anos que não há encerramentos de postos consulares. Houve encerramentos durante o governo de Passos Coelho e Paulo Portas, houve encerramento nessa altura. E por razões económicas, não é? São sempre as razões económicas que são trazidas como justificação para esse encerramento. O que nós ouvimos, portanto, o que nós ouvimos quando falamos com as pessoas é que
que sentem este sentimento de falta de apoio. Houve muita digitalização, é verdade, isso resolveu muitos problemas, mas os consulados não podem ser meras lojas de cidadão, embora seja muito importante que também o sejam, não é? Porque Ou seja, portanto, é essa a função principal de um consulado, não é? achamos que os consulados devem ir muito as funções dos consulados, para além dessas questões que são práticas e que são necessárias, obviamente. Os consulados têm quase que, sim, realmente a análise que é fácil fazer é se fores em lojas de cidadão pronto a cumprir o seu papel, nós dizemos não, nós não Não, concordamos é o com prolongamento da administração pública portuguesa no estrangeiro, não é? Portanto, essa é a função de um posto consular. Mas esses aspectos que falou, da questão da educação, da questão da ligação às associações, haver um entendimento, ser uma extensão do governo, exatamente, e do Estado português junto das Não, comunidades, da administração. eu não creio que isso Da aconteça. administração. Eu não creio que isso aconteça. E infelizmente Até mais por essa via que acha que devia haver aqui algumas mudanças no consulado. defendemos que, uma vez mais, há a constatação que a imigração mudou. Portanto, por exemplo, para a Espanha estão a ir, penso que Espanha foi o país onde no ano passado houve mais imigração de portugueses. O Reino Unido também, pronto, nos últimos anos, cá na última década, recebeu muito mais portugueses do que costumava receber, comparando com a França, comparando com a Suíça, comparando com o Luxemburgo. Nós não a realidade é dinâmica e, portanto, tem que haver um entendimento do que é a imigração hoje e onde é que as carências são mais sentidas, e isso, claro que só o governo português o pode fazer. E sabemos que há falta de recursos humanos, a questão dos salários, mais uma vez falo, de terem que ser ajustados para haver também a possibilidade de atrair e manter trabalhadores que fazem falta. Portanto, há uma série de aumento de recursos humanos e materiais que é necessário, na nossa opinião. E também haver uma análise da rede consular e fazermos a pergunta, é suficiente ou não é suficiente? Mas sabendo nós que a imigração tem vindo a aumentar cada vez mais, não é? Custa-nos a perceber como é que essas duas realidades encaixam uma na outra, não é? De haver um crescimento muito grande da imigração e, ao mesmo tempo, que eu saiba, nos últimos anos só se ouviram falar de encerramento de consulados e não a sua abertura. Portanto, há aqui duas realidades que de facto não funcionam, não é? A gente não pode ter mais imigrantes e ter menos apoio, não é? Gostava de abordar ainda uma outra questão consigo, e é a última, porque nós já estamos aqui a ultrapassar, já ultrapassamos largamente o tempo que tínhamos combinado de meia hora. Esta questão do movimento associativo, já evocou por 2 ou 3 vezes portanto, a importância do movimento associativo. Existe atualmente um concurso de atribuição de subsídios a estas associações. Este concurso foi subindo em termos de montantes e está atualmente em cerca de 1 milhão de euros que são distribuídos pelas associações que se inscrevem e concorrem no concurso. O que é necessário mudar? É preciso mudar este concurso ou aumentar a articulação do concurso ou aumentar os fundos? As nossas medidas e apresentámos-las na Assembleia da República, concretamente na altura do Covid, foi o aumento do reforço. Temos ideia, e em França, os meus camaradas que estão em França têm reunido com muitas das associações de portugueses e têm feito um trabalho, acho, a meu ver, excepcional nesse diálogo, e têm-no feito fora das eleições, mas também agora neste período eleitoral. É o que ouvimos, não é? É que é preciso mais fundos para manter as portas abertas. No entanto, a França é o país que recebe mais financiamento. Sim, neste 1 milhão de euros, a França é o país que recebe mais.
E ainda bem no sentido de que se calhar a França é o país que tem mais imigrantes de longa duração. Provavelmente, se calhar só o Luxemburgo e a Suíça é que têm imigrantes, pronto, já há décadas. Se calhar o Reino Unido e a Espanha, por exemplo, têm uma imigração mais recente. Portanto, e acho que em França há um espírito de coletividades muito forte, e ainda bem que há esse apoio, e nós só defendemos que esse apoio se mantenha e cresça, e nos países em que se calhar há menos tradição, mas que há necessidade que é sentida na mesma disso ser muito importante, haver esse apoio, e acho que os consulados e as embaixadas e o embaixador representante do governo português em cada país, acho que devem servir também para semear e incentivar e apoiar essas iniciativas que são muito importantes, porque de facto fazem falta. Nós sabemos que aqui no Reino Unido, falo do que conheço, não é? Aqui no Reino Unido há vilas, aqui até muito perto de Cambridge, onde eu vivo, onde se a pessoa fechasse os olhos, pensava que estava em Portugal, depois a pessoa abre os olhos e vê que as casas são diferentes, mas que se ouve tanto a falar português nas ruas, é mesmo uma coisa impressionante. E eu, sempre que vou e visito e falamos com as pessoas, penso, se houvesse, nem era preciso haver muito apoio para as coisas começarem a crescer, sementes que depois, de certeza que iriam melhorar a vida das pessoas, e claro, tem que haver... Claro que o apoio financeiro é importante, é fundamental, mas também é importante haver o outro tipo de apoio, não é? De programas, de incentivo, de ajudar as pessoas também a organizarem-se, de se facilitar, quer dizer, esta organização em coletividades que aparecem por esforço das pessoas, não é? E por necessidade das pessoas, mas depois têm que ser apoiadas para continuarem a poder abrir portas. Houve muitas portas que se fecharam por falta desse apoio. Então, a organização civil também tem de se organizar ela própria e perceber, mas o que diz a Joana é que é necessário, além deste apoio financeiro, que podia também ser reforçado, era de haver, portanto, um apoio logístico também e ajudar estas coletividades. Eu acho que nós já ultrapassamos de longe o tempo que tínhamos aqui combinado, já estamos aqui a privilegiar a CDU em relação às outras candidaturas. Desculpem, porque não é de maneira nenhuma o caso. O jornal é neutro, evidentemente. Nós entrevistamos todos os candidatos. Gostava só de lhe pedir se há algum outro ponto importante, mesmo importante ainda a destacar nesta entrevista. É só agradecer a dar-nos a oportunidade de explicar as nossas notícias e as nossas propostas, e pedir que votem na CDU, que nos apoiem, porque de facto nós queremos um país melhor, não é? Para aqueles que vivem, para aqueles que querem lá ficar e para todos nós que eventualmente um dia possam regressar, mas obviamente lutar por melhores condições de vida das pessoas os nossos imigrantes, terem uma vida melhor nos seus países de acolhimento, que são de se tornar uma segunda casa. Portanto, temos estes dois pilares, estas duas preocupações centrais para nós, que é melhorar a vida nossa cá e melhorar o nosso país. Muito obrigado. No dia 18 de maio, portanto, há eleições. Os portugueses que moram no estrangeiro votam pelo correio, já receberam o boletim de voto. Votem até dia 16 de maio, porque o carimbo dos correios é importante. Se ultrapassarem o 18 já não é válido o voto. Nós entrevistamos aqui os candidatos, mas depois a escolha é a sua lá em casa. Muito obrigado, Joana. Boa campanha. Obrigado. Obrigada.